Queridos, Lucas capítulo 17, nós vamos ler versículo 26 ao versículo 30. Lucas 17, versículo 26 ao versículo 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ó Deus, e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha essa noite falar no nosso coração. Eis aqui a nossa vida. Eis aqui, Senhor, a Tua igreja, Pai. Nós somos a igreja do Senhor reunida nesse lugar. E nós queremos receber o que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite. Abra nossa mente, Senhor. Abra o nosso entendimento. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um dos períodos mais proféticos da história. Mas, infelizmente, tem muita gente dormindo ainda. Irmão, Jesus falou que nos dias anteriores à sua vinda seriam semelhantes aos dias de Noé. Jesus disse que as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e até o dia que Noé entrou na arca e eles não perceberam. E então veio o dilúvio e os levou a todos. Amados, a geração de Noé foi uma geração marcada pela distração. A geração de Noé foi uma geração que estava tão envolvida com tantas coisas que as pessoas não conseguiram perceber a seriedade do tempo profético em que eles estavam vivendo. Amados, e nós precisamos reconhecer que a nossa geração é a geração mais distraída de todos os tempos. Irmãos, nunca houve antes um tempo de tanta diversão, um tempo de tanto entretenimento. Nunca houve antes um tempo de tanta distração. Amados, e nós sabemos que isso não é coisa de mundano, não. Nós crentes, nós somos capazes de gastar horas e horas e horas do nosso tempo precioso em redes sociais. Gastamos horas e horas e horas do nosso tempo precioso em coisas fúteis, em coisas inúteis. E muitas vezes conseguimos ficar dias, semanas, meses e até anos sem pegar na palavra de Deus para meditar. Queridos, eu estou exagerando? Quem dera fosse exagero. Mas infelizmente, tragicamente eu diria, não é exagero. Eu conheço crentes que não lê Bíblia, queridos. Eu conheço. Não é por acaso que essa última geração é a geração de crentes mais fracos de todos os tempos. Queridos, e não se enganem, tudo isso tem um único propósito: nos distrair, nos levar a não perceber a seriedade desse tempo profético em que nós estamos vivendo. Amados, como eu já disse, nós estamos vivendo em um dos períodos mais proféticos da história. Amados, profecias incríveis, profecias reveladas há séculos na
palavra de Deus estão se cumprindo diante dos nossos olhos, estão se cumprindo aos olhos de todo mundo. E Deus, Ele nos revelou o fim, não foi para nos causar medo. Deus nos revelou o fim para ampliar nossa visão espiritual. Deus nos revelou o fim para fortalecer a nossa fé. Por isso, amados, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Não por curiosidade apenas. Não apenas para adquirir conhecimento, mas para ampliar nossa visão espiritual. É para que a nossa fé seja fortalecida. É para que nós sobrevivamos espiritualmente nos dias que estão por vir. Porque o tempo está se esgotando. Queridos, tempos difíceis virão. E aqui, em Lucas 17, o Senhor citou um exemplo de duas épocas diferentes para falar sobre os dias anteriores à sua vinda. Foram os dias de Noé e os dias de Ló. Agora, o que essas duas épocas têm em comum com a nossa geração? Irmãos, primeiro eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos sobre os dias de Noé. A gente encontra a história de Noé já lá nos primeiros capítulos da Bíblia. A palavra de Deus diz que no tempo de Noé, a maldade do homem havia multiplicado assustadoramente na terra. Diz que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. As pessoas só pensavam em praticar maldade. As pessoas só pensavam em perversão. Gênesis diz que a terra estava completamente corrompida e cheia de violência. A maldade inundava o coração do homem. Irmão, a situação estava tão terrível que aquela geração tornou-se irrecuperável. A maldade, a violência, o pecado, a perversão atingiram um nível tão insuportável, tão terrível, que não havia mais como a humanidade prosseguir dali. Por isso Deus enviou o dilúvio. O dilúvio aconteceu no ano 1656 da criação. Olha que interessante, às vezes a gente tem a impressão que virou uma página da Bíblia e passou um dia. A gente vê a história do dilúvio, lá no capítulo 6 de Gênesis. Aí muitas vezes pode nos passar a impressão que aquilo ali o dilúvio aconteceu nos primeiros dias ali da criação. Mas na verdade o dilúvio aconteceu no ano 1656 da criação do mundo. Queridos, às vezes há séculos de distância entre um versículo e o outro da Bíblia. Sabiam disso? Às vezes há séculos de distância. Queridos, de acordo com estudos do crescimento populacional no Gênesis, estima-se que bilhões de pessoas morreram no dilúvio. Foi uma tragédia muito grande. Mas o que estava acontecendo com aquela geração? Que pecado foi esse, acima de qualquer outro pecado, que despertou tanto a ira de Deus, a ponto de levá-lo a tomar uma atitude tão severa, tão drástica, tão radical como o dilúvio? Queridos, com certeza não foi um pecado comum, como nós estamos acostumados a ver na humanidade. Com certeza foi algo sério demais, foi algo muito grave. Mas por que deveríamos nos preocupar com algo que aconteceu milênios antes de nós? Por que nós
deveríamos nos preocupar com algo que parece tão distante de nós? Com algo que parece tão distante da nossa realidade hoje? Será? Será que os acontecimentos lá no tempo de Noé estão realmente tão longe da nossa realidade? Amados, nós vimos que foi o próprio Jesus que nos advertiu que os dias anteriores à vinda dele seriam semelhantes aos dias de Noé. E isso por várias razões. Poderíamos citar muitas razões aqui, mas hoje eu quero falar sobre um dos aspectos daqueles dias que com certeza foi a causa central, foi a causa principal do extermínio de toda aquela geração. Irmã, coloca para nós o slide, já colocou? Né? Aquele slide ali. Queridos, o tema da palavra de hoje, embora seja um tema bem interessante, ele costuma ser bastante polêmico também. Não é verdade? Amados, por que alguns assuntos da Bíblia acabam causando tanta polêmica? Porque realmente há muitas coisas reveladas na palavra de Deus que para nós parecem extraordinárias demais. E a gente acaba muitas vezes tendo dificuldade de aceitar o que está escrito, de aceitar a Bíblia literalmente como ela é. Agora, o básico, queridos, que nós precisamos saber para nós compreendermos a palavra de Deus é que a Bíblia explica a si mesma. Amém? Então, o que nós não podemos é basear uma doutrina em um versículo bíblico isolado, porque isso pode dar margem para muita confusão. Mas se está embasado, se está fundamentado na palavra de Deus, então nós temos que nos submeter à autoridade da palavra de Deus. Ainda que para nós, muitas vezes, possa soar como estranho ou como extraordinário demais. Os irmãos concordam comigo nisso aqui? Amém? Vamos ler, queridos, Gênesis 6. Como Jesus disse que os dias anteriores à vinda deles seria como nos dias anteriores ao dilúvio, vamos ver o que a palavra de Deus está nos dizendo sobre esse tempo, lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, versículo 1 ao 13. Amém? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne,
porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Amém? Agora vamos ver Judas. Vamos ler 2 versículos de Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Judas está antes de Apocalipse. Só tem um capítulo. Nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Queridos, prestem atenção no que diz aqui a palavra do Senhor. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles quem? Os anjos, não é isso? Seguindo após outra carne, ou seja, como uma carne que não era da mesma natureza, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Amados, prestem bastante atenção no que a palavra de Deus está nos dizendo. Nós vimos no versículo 4 ao versículo 6 de Gênesis, dizendo assim: naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais fizeram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Olha só, amados, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? A palavra de Deus está nos dizendo que Deus, Ele viu uma situação aqui na terra que estava tão terrível, que Deus resolveu exterminar toda aquela geração. Aqui, a palavra que para nós aparece como gigantes, no hebraico original, aparece a palavra Nefilim. Mas coloca um outro slide para nós, por favor. Depois desse, olha só, queridos, o que para nós foi traduzido como gigantes, no hebraico, no original, aparece a palavra Nefilim. Nefilim significa literalmente os caídos. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traduziu a palavra para nós para gigantes. Mas na verdade eles não eram simplesmente gigantes. Tanto que a Bíblia fala que haviam gigantes na terra naquele tempo. Mas depois a Bíblia faz referência a esse outro tipo de gigante, que surgiu depois daqueles gigantes que já haviam. Queridos, esses homens, eles eram sim homens enormes, fortes, poderosos, mas eles não eram gigantes comuns. Queridos, a palavra de Deus cita alguns gigantes. Os irmãos já viram? Qual que é o gigante mais famoso da Bíblia? Golias. Golias é o gigante mais famoso da Bíblia. Golias viveu séculos depois do dilúvio. A Bíblia diz que Golias tinha 3 metros de altura. E ele tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Mas a Bíblia cita outros gigantes também. A Bíblia fala dos anaquins, fala dos refaíns, que eram raças de gigantes. Mas a Bíblia diz que os gigantes aqui de Gênesis, eles eram um caso à parte. Os gigantes de Gênesis, queridos, eram uma outra categoria de gigantes. Como surgiram esses gigantes aqui de Gênesis 6? Olha, eu já vi, eu não sei se os irmãos já pesquisaram sobre esse assunto, já viram pessoas falando sobre esse assunto. Eu já vi alguns intérpretes da Bíblia dizerem que estes filhos de Deus, quando a Bíblia
Bíblia fala em Gênesis sobre os filhos de Deus, alguns dizem que eles eram descendentes de Sete. Foi o terceiro filho de Adão e Eva, e que deu origem a uma linhagem santa, inclusive a linhagem messiânica. E as filhas dos homens eram descendentes de Caim, que deu origem a uma linhagem perversa. E então, desse jugo desigual, surgiram os gigantes aqui de Gênesis capítulo 6. Agora, queridos, falem sério, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Isso tem algum sentido para os irmãos? Até hoje, homens crentes casam com mulheres ímpias e vice-versa, e nem por isso seus filhos vão nascer com características genéticas diferentes de outros seres humanos. Sim ou não? Os irmãos concordam comigo? Então, amados, isso não tem sentido nenhum. Olha, nós conhecemos muito bem a força da genética. Deus criou o ser humano com fatores genéticos muito complexos. É quase impossível que duas pessoas de estatura normal gerem um gigante. E a gente está falando de gigante aqui, não é pessoas de estatura, às vezes, normal, que tem um filho de 2 metros de altura. Aqui não está falando nem de Golias, que tinha 3 metros de altura. Gigantes aqui, queridos, esses gigantes que Gênesis aqui cita, fariam Golias se sentir baixinho. Só para os irmãos terem uma noção do que era aquilo ali. Eram gigantes mesmo. E além disso, queridos, dá para a gente perceber claramente a distinção que a Bíblia faz: filhos de Deus e filhas dos homens. É uma distinção muito forte. Os irmãos percebem isso? É uma distinção muito contundente. Vocês conseguem perceber? A Bíblia fala filhos de Deus e filhas dos homens. Quando aparece aqui em Gênesis filhos de Deus, é a tradução do hebraico Bnei Ha-Elohim. Aqui, ó, filhos de Deus, aqui em Gênesis, é a tradução dessa expressão hebraica Bnei Ha-Elohim. E é sempre usada em referência a anjos. Bnei Ha-Elohim na Bíblia é um título dos anjos. Os irmãos querem ver onde aparece novamente essa mesma expressão que aparece em Gênesis? Lá em Jó 1, versículo 6. Vamos colocar esse versículo aí, minha irmã. Jó 1, versículo 6. Coloca para nós, por favor, esse versículo. Jó, capítulo 1, versículo 6. Olha o que está escrito aí. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Filhos de Deus aqui está se referindo a quem? A anjos, não é isso? E ali aparece a mesma palavra que aparece no Gênesis, Bnei Ha-Elohim. A gente vê novamente em Jó 2, versículo 1, a mesma palavra, a mesma coisa dizendo em Jó 2, Jó capítulo 2, versículo 1. Dá para colocar para nós também, só para a gente conferir o que eu estou falando? Jó 2, versículo 1. Amém? Jó capítulo 2, versículo 1. Está dito a mesma coisa, não é isso, meu irmão? Fala lá, ó, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Novamente aparece aí em referência, falando dos filhos de Deus, em referência aos anjos. E é a mesma palavra que aparece aqui em Jó, a mesma expressão aparece no Gênesis, que é Bnei Ha-Elohim. Então, queridos, o que a palavra de Deus está nos dizendo em Gênesis 6, versículo 4? Está dizendo que anjos caídos,
Olha só, queridos. Judas 6 se refere a eles como anjos que não guardaram o estado original. Eles começaram a ter relações sexuais com mulheres aqui na terra. E dessa relação profana de humano com anjo caído foram gerados os nefilis. Os irmãos vão entender por que nós estamos falando isso aqui, queridos. Aí alguém poderia falar, Léa, mas lá em Mateus 22:30, diz que na ressurreição nós seremos como os anjos do céu, que não se casam nem se dão em casamento. Ok, né? Só que em Mateus, Jesus está falando de anjos do céu. Jesus está falando de anjos que estão no céu. Aqui em Gênesis 6, são anjos caídos. Judas diz que são anjos que abandonaram a esfera celeste para entrar na terrena. E além do mais, queridos, nós vemos vários exemplos na Bíblia mostrando que anjos podem sim se materializar. Nós vemos exemplos disso na Bíblia, sim ou não? Anjos são espíritos, são, mas eles podem se materializar. E não por acaso, queridos, não por coincidência, a segunda época citada pelo Senhor para falar sobre os dias anteriores à sua vinda foram os dias de Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Os irmãos se lembram da história de Sodoma e Gomorra? O que os moradores de Sodoma e Gomorra fizeram para que ocasionasse um juízo divino tão severo, com fogo e enxofre, que outras regiões naquele tempo não tivessem pecados iguais e não recebessem o mesmo nível de juízo, de castigo e de destruição? Os irmãos depois podem ler lá em Gênesis 19. Nós não vamos ler porque não vai dar tempo. Mas lá em Gênesis 19 diz que os moradores de Sodoma e Gomorra estavam querendo ter relações sexuais com os anjos. Os irmãos se lembram que estava acontecendo isso lá em Sodoma e Gomorra? Por isso que Judas fala, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles anjos lá do Gênesis. Os irmãos percebem? Então, queridos, o nível de perversão de Sodoma e Gomorra era mais grave do que nós imaginamos. Então, amados, o dilúvio foi por causa dessa hibridização. E a destruição de Sodoma e Gomorra também foi pela mesma razão. O que é híbrido? Coloca para nós aquele outro slide, irmão, por favor, aquele primeiro slide, que mostra ali a definição da palavra híbrido. É o de cima, isso. Agora de baixo. Isso. O que é híbrido? É um organismo formado pelo cruzamento de dois progenitores de espécies diferentes. Um exemplo muito conhecido por nós é a mula. Quem entende de animal aí? Né? A mula, ela é o resultado do cruzamento entre uma égua e um jumento, que são seres de espécies diferentes. Tanto que a mula, ela não tem capacidade de reprodução, porque ela é resultado do cruzamento de dois animais de espécies diferentes. Lá em Levítico 19, versículo 19, Deus proíbe o cruzamento de animais de espécies diferentes. Agora, querido, Judas diz que esses anjos, eles não guardaram seu estado original. Eles abandonaram o próprio domicílio. Ou seja, anjos que atuavam na esfera espiritual, eles deixaram o céu, adentraram na esfera humana. Eles não mantiveram a posição original na qual eles foram criados. Eles transgrediram esses limites estabelecidos por Deus para invadir o território da raça humana. Lá em 2 Pedro diz que esses anjos caídos, eles estão presos lá no Tártaro,
desde os dias de Noé, 2 Pedro capítulo 2, e estes anjos, eles estão no Tártaro, que é uma prisão de demônios. Estes anjos que estão no Tártaro desde os dias de Noé, eles são os mais terríveis e perversos demônios que existem. Apocalipse 9 diz que durante o período da tribulação, eles vão ser soltos aqui na terra. A coisa não é brincadeira. Imagina esses demônios desde os dias de Noé presos no Tártaro. Eles estão lá há quase 6.000 anos. Imagina quando eles estão indo lá. Só para a gente entender que a coisa não é brincadeira, nem amados. Queridos, estes seres híbridos que surgiram da mistura de humano com anjo caído, é que na verdade são os demônios. Por que os demônios, eles ficam querendo entrar no corpo das pessoas? Quando os nefilins morreram no dilúvio, o espírito deles, a alma deles, ficou sem ter para onde ir. Porque aqueles anjos caídos, lá do Gênesis, a Bíblia diz que eles estão presos no Tártaro. Os outros tipos de demônios com Satanás, eles habitam nas regiões celestiais. Os ímpios, quando morrem, vão para o Hades. Não é isso? Para o juízo final. Os salvos, quando morrem, a alma deles vai para o paraíso, vai para a presença de Deus. Mas estes seres, eles não têm para onde ir. Jesus falou que quando eles saem do corpo de uma pessoa, eles ficam vagando por lugares áridos, procurando um lugar para repousar. Quando eles não encontram, o que é que eles fazem? Eles falam assim, olha, eles vão lá, buscam outros 7 piores do que ele, e falam assim, vão voltar para aquele corpo lá de onde eu saí. Porque assim fica mais difícil aquela pessoa ser liberta. Os irmãos se lembram do endemoniado gadareno? Quando Jesus repreendeu os demônios dele, eles pediram a Jesus para entrar nos porcos. Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Por quê? Porque eles não têm para onde ir. Porque eles não foram seres originalmente criados por Deus. Amados, estes seres, eles são tão perversos que a nossa mente não consegue imaginar o nível de perversão desses seres. O que você conseguir imaginar, eles ainda conseguem superar. Tamanho o nível de bestialidade que os nefilins tinham. É por isso que Gênesis 5 diz que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. O versículo 11 de Gênesis 6 diz que a terra estava corrompida e cheia de violência. Amados, a situação aqui ficou tão insustentável que não havia mais a mínima condição da humanidade prosseguir adiante sem que algo radical e decisivo acontecesse. Mas a Bíblia diz que Noé andava com Deus. O apóstolo Pedro chama Noé de pregador da justiça. E mesmo ninguém lhe dando ouvidos, por 120 anos, Noé perseverou em pregar a palavra de Deus. Ele perseverou em anunciar o juízo que estava por vir sobre a terra. Amados, 120 anos pregando, Deus vai julgar o pecado da humanidade. Deus vai destruir a terra com dilúvio. Arrependam-se dos seus pecados. Deem ouvidos à palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que ninguém deu ouvidos a ele. Embora a situação estivesse tão insustentável, ninguém queria saber de Deus. E as pessoas agiam e viviam como se estivesse tudo normal. As pessoas estavam tão envolvidas com um estilo de vida mundano, egocêntrico, que um dos maiores e mais trágicos acontecimentos da história da humanidade estava por acontecer, e Jesus disse que eles não perceberam.
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Amados, se Jesus disse que eles não perceberam, está implícito aí para nós que Deus enviou outros sinais também. Sim ou não? Além da pregação de Noé, Deus enviou outros sinais. Meus amados, Deus é bom. Deus é longânimo. Deus é misericordioso. A palavra de Deus nos diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Mas o coração deles estava tão endurecido que eles se tornaram cegos, eles se tornaram insensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Eles se tornaram insensíveis aos alertas, aos sinais que Deus estava enviando. Amados, e com a nossa geração acontece a mesma coisa. Deus tem enviado alertas, Deus tem enviado sinais, as profecias estão se cumprindo, a igreja tem anunciado a volta de Jesus, mas as pessoas não acreditam, as pessoas endurecem o coração. Mas, queridos, crendo ou não crendo, estando preparados ou não, ninguém pode fugir do que está profetizado. A palavra de Deus vai se cumprir, quer as pessoas aceitem ou não. Glória a Deus. O nosso Jesus, muito em breve, vai voltar. Amém. Queridos, mas agora eu quero fazer aqui uma pergunta para os irmãos. Será que aqueles anjos caídos, eles tinham um desejo sexual pelas mulheres aqui na terra? Não. Na verdade, o que aqueles anjos caídos procuravam e ainda procuram o tempo todo é tentar impedir os planos de Deus. Qual era o propósito deles? Eles queriam corromper toda a raça humana e dessa maneira impossibilitar a redenção da humanidade. Deus falou com Eva que da sua semente viria o Salvador da humanidade. Viria aquele que ia pisar na cabeça da serpente, como de fato Jesus já pisou. Amém, meus queridos? Porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Queridos, mas o que foi então aquilo ali? Os nefilins foram, na verdade, a tentativa desesperada do diabo de contaminar, de corromper toda a raça humana e, consequentemente, a linhagem messiânica. Os irmãos estão entendendo, queridos? Mas a estratégia do diabo era transformar toda a raça humana numa espécie híbrida, numa mistura de humano com demônio. Por isso Deus enviou o dilúvio, para barrar o projeto de Satanás. Tá. Mas aí eu volto com a pergunta para os irmãos. O que tudo isso tem a ver com a nossa geração? Amados, nós somos a última geração da igreja na terra. Os irmãos têm essa convicção? Amém. Amados, nós estamos vivendo as profecias bíblicas do fim. O mundo está rapidamente sendo preparado para o governo do anticristo. E uma das provas disso é que nós já estamos vendo se cumprir o que está profetizado lá em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13, versículos 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 13, 16 a 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Irmãos, embora esteja muito em alta, embora tenha viralizado aí um ensinamento, uma teoria, de que a marca da besta não será algo colocado literalmente sobre a mão direita ou sobre a testa das pessoas. Os irmãos talvez já tenham ouvido alguns pregadores, tem um aí que gosta até de ridicularizar, os chipsionistas. Ele usa até essa expressão, chipsionistas. Então, embora tenha sido muito viralizado essa ideia de que a marca da besta não vai ser algo literalmente colocado sobre a mão direita ou sobre a testa, amados, nós já estamos vendo a profecia se cumprir. Tudo está convergindo rapidamente para o cumprimento literal da profecia bíblica. Querido, como nós podemos negar algo que está diante dos nossos olhos? Nós já estamos vendo a coisa acontecer. Olha, uma das profecias que eu considero, queridos, mais sérias da palavra de Deus em relação ao anticristo é a profecia que está lá em Daniel 8, capítulo 25. A Bíblia diz que o anticristo, ele fará prosperar o engano. A Bíblia diz que o anticristo, ele vai ser próspero, ele vai ser bem sucedido em enganar as pessoas. Ele tentou enganar o próprio Jesus com a palavra de Deus, o que ele não vai tentar fazer conosco. Mas, queridos, a questão que eu quero trazer para os irmãos é que a marca da besta, ela será muito mais que apenas um controle comercial. A questão vai ser muito mais séria do que isso. Vai ser muito mais profunda do que isso. Porque a marca da besta, ela vai alterar fisicamente e espiritualmente aquele que a receber. Os irmãos já ouviram falar sobre Klaus Schwab? Klaus Schwab foi presidente do Fórum Econômico Mundial por mais de 50 anos. Ele deixou o cargo agora em abril de 2025. Klaus Schwab escreveu um livro chamado A Quarta Revolução Industrial. Ele diz nesse livro que até 2030, todo ser humano vai ter um chip no corpo. E é interessante que ele chama isso de ser humano híbrido. Ele fala que será o ser humano híbrido, que vai ser uma mistura do humano com a máquina. Agora vejam que coisa interessante. Lá em Daniel capítulo 2, irmão, coloca para nós, por favor, uma imagem de uma estátua. A estátua do sonho de Nabucodonosor. Queridos, Deus mostrou para Nabucodonosor uma estátua que representa todos os impérios gentios do mundo. Desde o primeiro império gentio, que foi o império babilônico, até o último império gentio do mundo, que será o império do anticristo. Mas o interessante, os irmãos já devem ter visto lá em Daniel 2 falar, o império babilônico representado pela cabeça de ouro, o império medo-persa, que foi representado pelos peitos e os braços de prata, o império grego representado pelos quadris de bronze, o império romano, que é representado na estátua pelas pernas de ferro. Agora, o último império, que será o império do anticristo, ele é representado pelos pés da estátua, que é formado com parte de barro e parte de ferro. Os pés da estátua é uma mistura de ferro e barro. O barro na Bíblia representa o quê? A humanidade, a carne, a criação natural de Deus. Nós somos feitos do barro, não é isso? O ferro é uma máquina, é uma estrutura artificial. Então, queridos, essa mistura sugere a tentativa de alterar a natureza humana,
que seria exatamente a proposta de Klaus Schwab no livro dele. Isso seria a hibridização final. O homem com a máquina, o barro com o ferro. Isso parece loucura, irmãos? Não. Queridos, o mundo espiritual não brinca em serviço, não. Satanás não brinca em serviço. A coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Amados, hoje não dá tempo, obviamente, para a gente aprofundar nesse assunto. Eu ministrei esse assunto, foram 6 estudos falando sobre esse assunto, para a gente conseguir realmente entender claramente isso aqui. Hoje eu estou fazendo um resumo para os irmãos aqui. Mas, queridos, qual que é o propósito da marca da besta? É o controle e a submissão total ao anticristo e ao seu sistema. Muito além de um símbolo ou de um número, a marca vai ser um sistema de fidelidade total que vai ser imposto a todos por meio da tecnologia. Uma tecnologia que vai integrar corpo, mente e controle econômico. A marca da besta vai representar a fusão entre a tecnologia e a biologia. Loucura isso, né? Queridos, o que a gente precisa entender é que o diabo não é Deus. O anticristo não é Deus. Eles não são oniscientes, onipresentes, nem onipotentes, porque esses são atributos que só o Deus verdadeiro tem. Então, queridos, eles vão ter que se valer da tecnologia para que consigam dominar o mundo. É por isso que Daniel 12, versículo 4, diz que a ciência, que o saber ia se multiplicar nos últimos dias. E é exatamente o que nós estamos vendo acontecer, principalmente agora através da inteligência artificial. O mundo, queridos, está se preparando para um selo físico e espiritual que vai marcar aqueles que pertencem à besta. Amados, só prestem atenção numa coisa aqui agora, para fechar esse assunto. O DNA dos Nefilins era um DNA corrompido. Era um DNA de espíritos imundos, porque era a fusão do humano com anjos caídos. A marca da besta não vai ser um simples chip, ou uma tatuagem eletrônica quântica, como alguns dizem. A marca da besta vai ser um dispositivo físico com implicações espirituais. Essa marca será a fusão do físico com o espiritual. Mas vai ser algo que vai alterar completamente a essência do ser humano, para que ele se torne incapaz de se arrepender. Exatamente como são os demônios. Os demônios são incapazes de se arrepender. E a marca da besta vai fazer isso no ser humano. Amados, vocês já ouviram falar que quando Deus os fez, Ele colocou no nosso DNA uma marca? Vocês já ouviram falar isso? Queridos, nós temos a assinatura do Criador em nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Irmãos, o nome santo de Deus está codificado na estrutura do DNA humano, como um artista que assina a obra que ele criou. Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Os irmãos já ouviram falar sobre gematria? Gematria é um recurso de atribuir números às letras hebraicas. Cada letra hebraica corresponde a um número. Não é isso? Agora olha para os irmãos verem uma coisa aqui. Embora a gente às vezes não observe muito, mas
gematria na Bíblia. Tem muitas passagens na Bíblia com gematria. A mais famosa que nós conhecemos é a de Apocalipse 13, que fala sobre a marca da besta. Mas tem muita gematria na Bíblia. Agora vejam que tremendo isso aqui, queridos. As 4 letras que correspondem ao nome de Deus no hebraico é YHWH. Nós falamos Yahvé. Mas na verdade o nome de Deus ele é impronunciável, não é? Mas nós falamos Yahvé e corresponde a YHWH. Aquilo ali é o nome de Deus no hebraico. Agora, na gematria, o Y corresponde ao número 10, o H corresponde ao número 5, o W ao número 6, e novamente aparece o H no final, corresponde ao número 5. O nome de Deus totaliza o número 26. Ok? Agora vejam a correspondência do nome de Deus. Olha que incrível isso aqui, queridos. O outro slide. Olha só que coisa incrível. Recentemente, pesquisadores, médicos e outros estudiosos judeus, eles observaram o seguinte padrão simbólico na unidade estrutural da cadeia do DNA. Olha o que eles descobriram. Esse grupo fosfato tem 10 átomos. Desoxirribose, que é açúcar, 5 átomos. Base nitrogenada, 6 átomos. Desoxirribose final, mais 5 átomos. Isso corresponde ao número, olha só, 10 mais 5, mais 6, mais 5. Isso corresponde ao número 26. Eles vejam a correspondência do nome de Deus no hebraico com os elementos, ou padrões bioquímicos do DNA. Ou seja, cada célula do corpo humano tem a assinatura do Criador. Queridos, o corpo humano tem entre 30 e 40 trilhões de células. Em cada pedacinho nosso, Deus colocou o nome dele. Queridos, Salmo 139, 14, Davi fala assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Queridos, é realmente assombrosamente maravilhoso. Cada pedacinho do seu corpo tem o nome de Deus, tem a assinatura de Deus. Agora os irmãos vejam como isso é sério, queridos. Apocalipse diz que a marca da besta é o nome ou o número do seu nome. Porque o nome ou o número do Criador já está em você, já está no seu DNA. Então o que o anticristo vai querer fazer? O que a besta vai querer fazer? Ela vai querer colocar o nome dela ou o número do seu nome no DNA daqueles que não pertencem a Cristo. Amados, a gente já tem ouvido muito falar sobre editar ou modificar o DNA humano para tratar doenças, para melhorar características humanas. Tudo parece muito bom, parece muito nobre no começo, mas nós sabemos que não é esse o real objetivo, amados. Mas só quem tem visão espiritual consegue perceber isso. Porque quem não tem visão espiritual acha tudo normal, vai acostumando com tudo. E é essa exatamente a estratégia do diabo, fazer a gente pensar que é tudo normal, quando na verdade não é. Amados, lá em Gênesis 6, 12, quando diz assim, Gênesis 6, 12, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Queridos, a corrupção completa era sim moral, mas também era genética. O que foi nos dias de Noé foi um DNA contaminado
vai voltar nesses tempos finais, através da marca da besta. Quem receber a marca da besta não terá mais condições de ser perdoado, porque ele não terá mais condições de se arrepender. Será como os demônios. Porque essa marca vai produzir uma alteração no DNA humano. É por isso que a palavra de Deus, queridos, é tão incisiva em nos alertar. Receber a marca da besta será um caminho sem volta. Apocalipse 14, versículo 9 ao 11 diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Queridos, por que eu estou trazendo isso aqui hoje para os irmãos? Isso não parece uma mensagem de domingo à noite, não é verdade? Eu tinha, na verdade, outra mensagem preparada. Mas por que eu estou trazendo isso hoje para os irmãos? Porque está muito em alta no meio evangélico, pessoas falando que não tem nada a ver colocar algo, um chip, uma tatuagem eletrônica quântica, outra tecnologia que surgiu sobre a mão, sobre a fronte, não tem nada a ver, isso é tecnologia. A marca da besta não é literal. Nós precisamos estar com nossos olhos espirituais abertos. Queridos, como eu disse para os irmãos, a palavra de Deus nos alerta que o anticristo, ele será próspero, ele será bem sucedido em enganar as pessoas. Por isso nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos, amados, estar firmados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única arma poderosa capaz de nos livrar do engano. Queridos, crente que não estiver firmado na palavra, crente que não se alimenta da palavra de Deus, será facilmente enganado, será presa fácil para o diabo. E tudo isso é muito sério, isso não é brincadeira. Nós somos a última geração. Nós somos a geração dos tempos finais. Jesus falou que seria um tempo de muito engano. Se possível, enganaria até os eleitos de Deus. Então nós precisamos ter cuidado. Amém, queridos? Queridos, hoje nós falamos aqui sobre um dos sinais que Jesus deixou sobre a proximidade da sua vida. Mas nós poderíamos ficar aqui dias e dias só falando sobre os inúmeros sinais, sobre as inúmeras profecias que estão se cumprindo nos nossos dias. Porque as profecias têm se cumprido de forma muito intensa, de forma muito acelerada, tanto na natureza, como no campo religioso, político, econômico, científico, tecnológico. Queridos, está tudo registrado na palavra de Deus, e tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo um período de tempo profético, que Jesus chamou de princípio das dores de parto. E a gente não pode negligenciar, a gente não pode fechar os olhos para tudo que tem acontecido nesse mundo, porque as dores de parto estão cada dia mais constantes e mais fortes. Nós estamos a cada dia mais próximos do retorno do Senhor Jesus. Então, amados, é tempo de nós estarmos preparados. Queridos, nós, muito em breve, nós seremos tirados dessa terra. Muito em breve, a igreja de Jesus será tirada da terra. E nós precisamos estar preparados.
muito em breve o noivo virá nos buscar. Isso te alegra? Ou isso te preocupa? Queridos, infelizmente, muitos só vão entender a seriedade desse tempo profético que nós estamos vivendo quando não houver mais tempo, quando já for tarde demais. Mas nós não, queridos, porque nós somos apaixonados pelo noivo. Amém? Nós temos no nosso DNA a assinatura do Criador, porque nós pertencemos a Ele. Oh, glória a Deus. Amém? Apocalipse 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. No seu DNA está a assinatura do Criador. Não permita que outro coloque o seu nome, porque você pertence ao Senhor Jesus. Amém, amados? Só quem ama o noivo e deseja a vida dele agora, nós vamos encerrar repetindo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos falar juntos? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.